Meu nome é Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, Urumilaboru, Urumilaboye, Urumilaboxixê. Esse é o canal do YouTube do blog Urumilá-Fá, e eu hoje vou estar dando seguimento aos vídeos sobre intolerância religiosa, no qual eu pretendo dar argumentos, explicar o que as pessoas dessa religião devem falar ou discutir quando as pessoas as questionarem. Não deixe de ver a seguir o clipe com imagem da religião e músicas, e logo a seguir falaremos sobre a intolerância religiosa. Iniciando essa fala sobre intolerância religiosa, uma das primeiras coisas que a gente sofre nessa religião, em uma das religiões brasileiras, quando lida com outras pessoas, é quando a gente é abordado, e invariavelmente a primeira coisa que as pessoas falam para a gente, ou perguntam para a gente, é a questão de sacrifícios. Como se sacrificar alguma coisa, sacrificar animais, fosse a única coisa que resumisse a religião. E essa pergunta, essa colocação, eu já vi não só pessoas comuns, até em programas de televisão, ela nunca é feita de forma curiosa ou de forma de entender. Ela é sempre feita de forma recriminadora, como se essa religião fosse, o Candomblé Ifá, fosse uma religião destinada ou com o objetivo de fazer sacrifícios e obter retorno a partir desse sacrifício. Não é. Eu queria lembrar a todos que a gente tem que separar, como eu falei em outros vídeos, do que seja feitiçaria e do que seja religião. Estou falando sobre o aspecto da religião. Feitiçaria, as pessoas devem procurar os feiticeiros e perguntar para eles por que eles fazem aquilo. Tá certo? Eu não tenho como responder por eles. Eu não sou e não entendo como eles fazem, o que eles fazem. A gente pode falar sobre o ponto de vista de religião. Vamos falar sobre o nosso ponto de vista de religião. A primeira coisa que eu retornaria para essa pergunta, que eu acho que é sempre muito agressiva, eu não gosto dessa pergunta. Eu diria para vocês falarem com essa pessoa o seguinte: se for uma pessoa católica, por exemplo, ou uma pessoa protestante, geralmente das religiões abraâmicas, que são religiões que a gente convive, né? Então, eu diria assim: olha, fulano, antes de eu responder isso para você, eu vou responder. Mas você poderia também me dizer por que Deus, que é todo poderoso, que Ele é o maior de tudo, que tudo só acontece por conta dele, por que Ele permite que o mal exista no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que existe o crime? Por que Deus permite o mal? Se Deus é tão forte, tão poderoso, e Ele protege todo mundo, Ele está acima de todos, por que Ele permite o mal? Se Deus é tão poderoso, por que Ele permite o diabo? Por que o demônio existe e Deus permite com que ele atormente as pessoas? Por que ele permite a existência do demônio? Se ele é muito poderoso, ele poderia simplesmente acabar com o demônio. Se o demônio for alguém que fugiu dele e fosse menos poderoso que ele, por que Deus não acabou logo e trouxe para ele de volta o demônio? Por que o diabo existe na visão dessa religião de vocês e por que atormenta as pessoas com Deus permitindo aquilo acontecer? Isso quer dizer o quê? Que o diabo é tão poderoso quanto Deus, que Deus não pode fazer nada contra ele, então ele está ali e vocês estão no meio ali com o diabo e Deus competindo pelas pessoas? Essa é a forma de vocês verem isso? Isso parece pouco, mas essa é uma das questões muito especiais, muito fundamentais do cristianismo. Existe uma área do cristianismo chamada teodiceia, que só estuda o mal, porque dentro da religião do cristão, essa é uma coisa incompreensível, é uma pergunta sem resposta. Eu acho muito difícil que essa pessoa consiga responder para você de forma decente. Vamos saber a resposta de uma forma decente, assim, vai no princípio, vai na base das coisas, né? O que Deus permite. Aquelas respostas do tipo, o arbítrio, as pessoas podem escolher o que quer, Deus está escolhendo o que é bom, o que é mal, são respostas muito ruins, são respostas muito convenientes. Na base da coisa, se Deus, na visão dele, é tão poderoso, por que ele permite isso?
nós, no Candomblé, de fato, nós não temos esse problema do mal. Não vou falar sobre isso agora, mas não existe essa intolerância com relação ao mal. O mal é uma coisa que existe no mundo e estamos aqui com a ajuda. É uma criação de tudo é criação de Deus e a gente convive com isso. Mas eu falo mais à frente, quando falar de princípios religiosos, vou ter outro vídeo só para falar sobre essa questão. Mas eu devolveria com essa primeira pergunta. Outra coisa que eu também perguntaria de volta, assim, olha só, tá bom, eu vou te responder, mas me diz aí, se Deus é assim tão bom, quer todo mundo, você sabe que no início Deus escolheu Israel, né? Ele foi lá, escolheu 12 tribos e disse o seguinte, ó, vocês são os meus filhos, os demais não são. Aí eu pergunto, você é judeu? Você fazia parte dessas 12 tribos? Então, cara, você não foi uma das pessoas escolhidas por Deus. Então, por que você acha que você tem essa devoção toda se Deus não quis nada com você? Deus, Jeová, esse Deus que você cultua, ele quis os judeus. Você não faz parte desse grupo. Eu perguntei, claro que é uma pergunta bem instigante, mas é verdade. Isso tem aí. Aí ele vai dizer que Jesus apareceu, que fez todo mundo, mas nem sempre, porque na realidade quem transformou o cristianismo numa religião universal não foi efetivamente Jesus. Jesus implantou lá no meio dos judeus. Depois foram os apóstolos que eram judeus, e foi Paulo, que não era nenhum dos 12 apóstolos, foi ele que deu Paulo de Tarso, foi ele que deu essa universalização, que escreveu dizendo que na realidade Jesus era para todo mundo. Mesmo naquela época, havia um grande conflito, isso é história, todo mundo pode buscar a história, de que haviam duas correntes, a corrente helênica, né, grega, da religião católica, e a corrente de Jerusalém. A corrente de Jerusalém era fortemente focada na figura da família de Jesus, se não me engano, de irmão dele, que tinha lá, e eles entendiam que o cristianismo era só uma seita judaica. E tinha os helênicos, né, os gregos, que já tinham uma visão maior do mundo. E havia sempre um conflito dessas duas correntes. Esse conflito acabou quando houve uma revolta dos judeus, mais uma revolta dos judeus com os romanos foram lá, destruíram o templo, destruíram tudo, e aí acabou aquela corrente de Jerusalém, acabou predominando a corrente helênica, né, ou grega. Então isso acabou resolvendo a questão. Mas ainda havia naquele tempo uma questão de que o cristianismo era apenas como repetindo, né, era apenas uma seita, mais uma seita judaica com algumas variações. Então, o catolicismo, de forma geral, é uma invenção de Paulo de Tarso. Né? Isso aí a gente tem que considerar. Então, essa é sempre uma grande questão para você devolver para ele. Se a pessoa responde, se você vai responder sobre sacrifício, então que a pessoa responda isso também, para deixar a pessoa lá, né? A pessoa na defensiva. Porque essa pergunta sobre o sacrifício é uma pergunta muito agressiva. Então, agora, falando sobre sacrifício, eu quero dar um esclarecimento a vocês, para vocês poderem também responder. Olha só, o sacrifício dentro da religião, ela existe em todas as religiões do mundo. As religiões africanas não são a única a fazer isso. E vou dizer mais, eu separei alguns exemplos. As religiões abraâmicas, no caso, o judaísmo e os muçulmanos, continuam até hoje fazendo sacrifícios de animais dentro da religião. Então, lembra que a corrente abraâmica, né, judeus, muçulmanos e católicos cristãos são os mesmos, é o mesmo Deus. Assim, não vamos dizer que são a mesma religião, mas é o mesmo Deus. Então esse Deus, quando diz respeito aos judeus e quando diz respeito aos muçulmanos, ele continua recebendo sacrifícios de animais. Né? Os católicos não fazem por causa da questão do sacrifício de Deus. Jesus têm uma tese que não precisa mais fazer isso. Mas os judeus e os muçulmanos, repetindo, continuam sacrificando para Deus. Eu queria trazer para vocês aqui informações, né? Eu até separei aqui para ler. Então, no caso dos muçulmanos, o abate religioso chama-se halal. E ele é feito após o Ramadã, no qual os muçulmanos oferecem um carneiro, ou um cabrito, de preferência por carneiro, para Deus. E faz parte do rito dos religiosos deles. Então, isso é praticado anualmente, todos eles fazem isso aí. O abate religioso, inclusive, quando eles fazem um abate, eles têm uma reza. Alguma pessoa me disse que lá naquelas empresas que abatem frango e exportam para a Arábia, a pessoa que abate os frangos, ela fica rezando antes de matar os frangos lá. Ou seja, então o abate religioso é praticado todo dia para essas religiões. Eu vi aqui uma matéria do G1, basta consultar no Google, a matéria de 30/12/2006, no qual diz: muçulmanos sacrificam mais de 500 mil animais em Meca.
Ele diz aqui que, como parte do Ramadã, 500 mil cabeças de gado, nesse sábado, aqui, ó, caiu. Os quase 2 milhões e meio de peregrinos que esse ano foram a Meca sacrificaram nesse sábado 500 mil cabeças de gado para celebrar o fim da peregrinação. Ou seja, o halal dele, né? O halal, deve ser halal que se fala, que é o que se faz no final do Ramadã, que tem as regras. Esse é um abate muito simples, eles abatem, tiram todo o sangue, a carne daquele animal ele é distribuída entre as pessoas que participaram. Sim, da mesma forma como acontece no candomblé, os animais que são sacrificados como parte de algum rito, tira-se o sangue e a carne é distribuída, é guardada e alimenta todas as pessoas que estão lá. Não tem nenhuma novidade. Eu queria lembrar que os judeus mais ortodoxos adotam a comida kosher. A comida kosher é a mesma coisa, apenas eles só podem comer comida, carne, se for abatida na mão de um rabino. O rabino faz abate a carne, tem os cortes especiais que faz, tira toda a sangue e dá a carne para eles. Ou seja, tem os açougues kosher lá para eles comerem. Então, diariamente, essas pessoas fazem abate religioso de animais. Eu pesquisei aqui, achei uma coisa muito, muito curiosa no site, que vocês, depois eu posso tentar fazer uma referência aqui, que tem aqui, né? É um site religioso, judaico, judaísmo na prática, pt.chabad.org, tem aqui o sentido do sacrifício no templo, é o que está dizendo aqui. Aí a pergunta é, por que razão, ao mesmo tempo que a Torá nos orienta a respeitar os animais e a natureza em geral, o texto bíblico detalha tão profundamente a questão dos korbanot, sacrifício? Qual a relação entre o korban e a remissão dos pecados? Por que essa prática não é executada nos dias de hoje? Então ele vai dizer aqui que os sacrifícios de animais lá na Torá, eles tinham alguns objetivos, né? Os sacrifícios de animais para pedir perdão de certos pecados, em agradecimento a Deus por algum milagre ou benefício recebido, e como a aproximação de Deus. Tinha esses 3 objetivos. E tinha lá os animais que eram sacrificados para eles. Então, assim, olhando aqui os objetivos, basicamente, são os mesmos objetivos, a gente tem um pouco mais, o mesmo objetivo que se usa na religião brasileira, a gente usa para a mesma coisa, para você poder ter correção de algum problema, para você ter um benefício, para você agradecer, fazer uma oferenda. Eu vou chegar na parte dos nossos. Mas o sentido é basicamente o mesmo. Estou falando aqui de judaísmo. Tá certo? Tem outro site aqui sobre a Europa, em que lá eles estão tendo problemas com isso, porque os judeus ortodoxos continuam sacrificando aves e cabritos para Deus, né? Isso não tem uma volta. Inclusive, é importante vocês entenderem o seguinte, por que os judeus, de forma geral, eles interromperam o sacrifício de animais? Porque o sacrifício de várias correntes, várias seitas religiosas judaicas, eles eram feitos no Templo de Salomão. O Templo de Salomão, eu lembro de ter lido isso em alguma referência, ele sacrificava anualmente milhares de animais. O judeu, quando queria alguma coisa, naquele sentido, agradecer, pedir remissão de algum pecado, pedir alguma ajuda, ele ia no templo e lá no templo os rabinos faziam um abate religioso com aquela finalidade que a pessoa precisava. Quando os romanos destruíram o templo, eles acabaram com o lugar que fazia o sacrifício, então pararam de fazer, se eu não me engano. Mas existem seitas judaicas, como por exemplo os samaritanos, que nunca utilizaram o templo e continuam fazendo isso até hoje. Então, assim, o sacrifício de animal sempre fez parte do judaísmo. Então, nós estamos falando aqui de duas correntes religiosas que não adotam. Então, quando a pessoa nos questionar, ou se tiver a pessoa questionar, fala assim, fulano, olha só, a sua religião, se aquela pessoa for católica ou protestante, ela faz parte dessa mesma raiz, e esses grupos aqui continuam fazendo, ou seja, o seu Deus continua recebendo animais por conta dele. Qual o problema? Por que você não faz? Ou onde está o erro? Quando você fala com um muçulmano, a pergunta que eu faço também, quando você procura um muçulmano para conversar, a primeira coisa que você pergunta a ele, por que você sacrifica animais para Deus? Quando você procura um judeu, por que você sacrifica animais para Deus? Você faz essa pergunta? Normalmente não fazem, né? Mas quando procura alguém do candomblé de Fá, ele vai perguntar, por que você faz sacrifício para Deus? Então, assim, essa pergunta, ela não tem um objetivo de discriminação. Eles olham para a gente e querem usar isso como uma discriminação, quando na realidade
não deveriam, porque isso é uma coisa natural, as pessoas fazem lá. Então, só lembrando, quando perguntarem por que o candomblé faz sacrifício, né? Ele faz sacrifício. A primeira coisa que você vê é o seguinte: candomblé é uma religião que comemora a vida, a existência. A religião diz que a gente, quando nasce, a gente nasce para ser feliz. A gente não nasce para sofrer na terra, a gente não nasce para pagar nenhum pecado, a gente não nasce porque é um karma que a gente tem que cumprir, a gente não nasce para resolver problemas do passado. O candomblé não tem essa visão. O candomblé é a religião da vida, da felicidade. As pessoas nascem para serem felizes e Deus está presente através dos orixás para nos ajudar sempre a ser felizes. É uma comemoração. E comida é celebração. Quando você convida alguém para sua casa, a primeira coisa que você, quando a pessoa chega na sua casa, o que você oferece? Você oferece uma comida, uma bebida, porque aquilo é uma festividade. Comida é vida. Os animais, no candomblé, fazem parte deste contexto. Comida é vida. As pessoas fazem todas as comidas mais sofisticadas, mais saborosas, são feitas com proteína animal, de vários animais. Então, aqueles pratos no candomblé, eles não usam apenas frangos, cabritos ou qualquer outra, na verdade, não sei o que se faz, mas, ou seja, elas usam peixes, elas usam fortemente camarão, toda a culinária é baseada no uso de proteína animal. Isso virou moda agora, né? Proteína animal. Então, é baseado nisso. Então, o que a gente faz, quando a gente faz uma oferenda, quando a gente faz um agradecimento, a gente cria um prato daqueles tradicionais, aquela comida é feita e é distribuída para as pessoas. Qualquer coisa, então, assim, dentro desse sentido de vida, todo isso que é feito, a comida é preparada de forma natural, quem participa sabe disso, não se compra nada de restaurante, ela é feita lá e essa comida distribuída faz parte do contexto também do candomblé, no sentido de você compartilhar aquela comida com as pessoas que estão em volta ou com a sociedade que está lá. Existem várias liturgias, em Fá, eu tenho vários textos, vários versos, que mostram e que dizem que a recomendação é o seguinte, que você deve fazer aquilo, você deve fazer para você trazer a prosperidade para sua casa. Isso está no Dineja. No Dineja tem uma recomendação lá que você deve fazer para a felicidade retornar, para você perdeu a prosperidade, para que a prosperidade retorne para sua casa, né, que é para as 3 esposas da prosperidade, saúde e alegria, retornem para sua casa. Faz-se uma festa na casa e aquela festa tem que ser uma comemoração e aquilo é distribuído, você tem que convidar pessoas para lá. Existem outros que dizem que você deve fazer aquela comida e toda a comida tem que ser distribuída para as pessoas em volta. Por quê? Porque diz o seguinte: se você vai na casa de alguém e essa pessoa lhe alimenta, lhe dá comida, você vai ficar grato àquela pessoa. Então você vai querer o melhor bem para aquela pessoa. Então, ir numa casa e comer a comida daquela pessoa e aquela pessoa te alimentar, te dar essa coisa com sabor, vai tornar você grato e você vai querer que aquela pessoa tenha mesmo, você vai ficar agradecido para aquela pessoa. Então, por esse sentido, é que existe o uso de animais no sacrifício. O outro sentido também do supernatural é o seguinte: Deus, quando criou todos os seres na Terra, seja vegetais e seja animais, todos esses têm uma centelha divina que é o axé. É uma propriedade que Deus botou em cada um de nós. Nós temos axé, as plantas têm axé, e cada uma com alguma especialidade diferente. Quando a gente está mal, está desequilibrado, você precisa retomar essa religião, a religião do equilíbrio, você precisa equilibrar. Então você precisa retomar e adquirir axé. O axé não pode ser gerado, essa energia vital, né, que o axé, ela não pode ser gerada do zero. Você não pode criar axé. Você tem que tirar de alguma coisa. Então por isso que a gente usa plantas, que a gente obtém axé dos materiais, e por isso também, quando a gente faz um sacrifício animal, o sacrifício sempre sim, ele não utiliza a parte do sangue, que é o que aporta o axé, e a carne, que é comida. Então a carne que é servida às pessoas, ela é retirada do sangue. A única coisa que se usa é o sangue nas oferendas, que é aquilo que a gente considera que repõe o axé das pessoas, tá certo? Então, esse é o sentido, e se alguém lhe questionar, as respostas são tão simples quanto essa, tá certo? Ok? Então, até o próximo vídeo.